Estou aqui de volta para mais um vídeo da série sobre amamentação. Esse é o nosso quarto vídeo e eu vou falar da experiência do pós-hospital, ali o segundo, terceiro dia, já em casa com a amamentação. Como eu disse nos vídeos anteriores, para você que não viu, eu tenho duas filhas e eu consegui amamentar as duas. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, partilhar, é o seguinte. Para quem tem cesariana, e mesmo parto normal, ali, os primeiros 2 dias, o leite não desce. O leite demora um pouquinho a descer, por conta, de todo o funcionamento hormonal do nosso corpo, que é normal. E aí muitas mães sofrem, porque as crianças chegam em casa e choram muito de fome, não conseguem dormir. E a mãe fica angustiada porque aquele colostro não sustenta, principalmente acho que se for menino, que é muito esfomeado. A Ana, no caso, que também era muito esfomeada, mamava muito. Eu tomei uma medida com relação à Ana, baseado na experiência que eu tive com a Sara, minha primeira filha. Cheguei em casa, do hospital, cansada, já era tarde, e eu tomei uma decisão. Vou dar um complemento. Um complemento mesmo, o leite, complemento. Que é, o médico geralmente indica, na maternidade, qual é o complemento a dar. E foi isso que eu fiz com a Ana, logo de cara, sem medo de ser feliz, sem medo dela não pegar o peito depois. Porque, a meu ver, isso é um mito. Vou estar sendo um pouco ousada de dizer isso, mas para mim é um mito dizer que se a criança, logo que nasce, se você der um complemento, até o seu leite descer, depois ela não vai pegar o seu peito. Porque eu tive 2 filhas e pelas 2 vezes isso realmente não aconteceu. Eu dei o complemento para a Ana, como eu disse, ela mamou a noite toda, mamou assim desesperadamente o complemento que eu dei. Mamou a noite toda não, perdão, dormiu a noite toda depois desse complemento, sem mentira nenhuma. 6 horas da manhã eu acordei assustada, porque eu apaguei, eu estava 2 noites sem dormir, cheguei em casa com muita dor da cesariana, apaguei. E acordei 6 horas da manhã com ela não chorou, acordei assustada, fui ver, ela estava dormindo quietinha, no quarto. Da Sara eu resisti um pouco para dar o complemento, porque eu tinha aquela teoria, o que as pessoas me falavam, resisti, não queria, a Sara chorou a primeira noite inteira, chorou no outro dia, foi aquele caos, até que eu cedi a minha mãe, que falava, dá o complemento na chuquinha, eu queria dar na colher, eu queria dar no copinho, mas essa criança não consegue. Quando dei o complemento para a Sara, foi aquela paz, aquela tranquilidade, até o meu leite descer. Então seria uma primeira dica aí para mães, principalmente mães de primeira viagem, que voltam para casa. Não tenham medo de dar o complemento. Não deixe seu filho passar fome e você também não sofra com isso, porque ele vai pegar o seu peito. Só que eu tive um problema muito sério na gravidez, na amamentação da Sara, minha primeira filha. Não estava conseguindo direito colocar o peito na boca dela e eu tive 2 fendas enormes no bico do meu seio, nos 2 seios. Era uma fenda profunda, ela mamava com sangue, o machucado chegou a fazer pus e eu fiquei 12 dias sem amamentá-la. Eu insisti muito antes, ela mamava com sangue, doía demais, fiquei 12 dias sem amamentar. Nossa, Daiane, então você desistiu. Não, desistir jamais. O que eu fiz? Procurei ajuda. Fui no banco de leite aqui da minha cidade, Ribeirão Preto, e foi fantástico. Elas me orientaram, eu esperei o meu peito sarar, como eu disse, 12 dias levou para sarar, e eu fiz a relactação. Eu voltei a amamentar a Sara, colocava ela no peito, colocava uma sondinha dentro da mamadeira e dentro do meu peito, na boquinha dela no meu peito, e ela voltou a amamentar, meu leite voltou a descer, meu peito voltou a encher de novo, e eu amamentei por 4 meses a Sara. Por que 4 meses só? Porque o meu leite foi secando e ela foi parando aos poucos, no fim ela ficava irritada com o peito, parei de amamentar. Tive um problema com a Sara, mas esse problema não me fez desistir, pelo contrário. Era algo que eu queria tanto e eu falava, essa dificuldade vai ser para o meu aprendizado e para eu conseguir depois passar isso para as outras pessoas, que mesmo com o peito machucado foi possível amamentar e eu consegui. E com a Ana, o que aconteceu? A primeira vez que ela foi amamentar em casa,
que foi no dia seguinte, né? Eu dei o complemento e no dia seguinte eu fui dar o peito pra ela. Meu peito machucou do mesmo jeito que machucou o da Sara. Começou a ferida, né? Aí eu falei, nossa, e agora? A história vai se repetir, pensei comigo. Mas aí eu falei, não, vou tomar uma decisão diferente. Antes que o machucado se agravasse, eu interrompi a amamentação no peito e continuei dando complemento numa mamadeirinha com um bico muito parecido com o bico do meu peito. E aí vocês podem pensar, nossa, mas isso não pode, porque depois ela não volta a amamentar. Fiquei 4 dias esperando o meu peito sarar, sem amamentar a Ana no peito, só na mamadeirinha. E eu tirava o meu leite, estimulava com as mãos mesmo, para que não parasse a produção, porque o leite já tinha descido. E no 4º dia, quando meu peito sarou, eu decidi, é agora, vou voltar a amamentar e não vou parar mais. E eu consegui, até 2 semanas atrás, com 1 ano e 9 meses. Por quê? Porque foi o nosso tempo de parar também. Amamentar, para algumas pessoas não enfrentam dificuldade, como eu tenho irmã, cunhadas que nunca tiveram dificuldade. Eu tive dificuldade porque machucou, minha pele é um pouco sensível. Tem mães que têm mastite, tem mães que têm outros problemas, mas qual que é a dica que eu dou? Não parem de amamentar, não desistam. Mesmo que às vezes doa, mesmo que tenha febre, mesmo que você precise dar uma pausa, não desista. E outra dica, peça ajuda. Existem locais especializados, existem bancos de leite. Peça ajuda, porque às vezes, pela nossa ignorância, da inexperiência, né? A gente não sabe, a gente é inexperiente, às vezes a gente sofre à toa. Então peça ajuda. Para todas as pessoas que eu converso sobre a amamentação, eu falo, se você tiver dificuldade, mínima que seja, peça ajuda, porque a gente supera e consegue viver esse momento tão especial que é a amamentação. Ok? Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, porque é realmente uma história cheia de detalhes, só que ao mesmo tempo é algo muito precioso que eu passo de coração para vocês, mamães, futuras mamães. Quem já viveu essa história também pode compartilhar um pouquinho comigo, tá bom? Continue dando suas dicas, continue fazendo perguntas que a gente responde e nos acompanhe nas redes sociais, ok? Tchau, pessoal! Até a próxima!